Boa noite a todos. Vamos trazer para a nossa análise uns pontos do Livro dos Espíritos em que Kardec pergunta na questão 853. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando este momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Na questão seguinte, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual gênero de morte pelo qual partirás daqui, e frequentemente teu espírito também o sabe. Pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. E na questão 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Então nós depreendemos de tudo isso, que todos temos uma programação de vida que inclui o tempo aproximado que teremos para o desempenho das nossas tarefas, desde que por irresponsabilidades não antecipemos esse tempo. Para clarear, então, vamos ver uma situação no livro Ação e Reação de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Chama-se Resgate Interrompido. Acompanhando o assistente, narra André Luiz, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. E o Deu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrara em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Marcela, porém, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, e recebendo cartas insultuosas da rival que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. Doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das criancinhas. Roberto, primogênito, com 9 anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta. E as 2 pequeninas, na inconsciência infantil, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, oferecendo-as a Jesus em favor do papai. Em atormentada vigília até alta noite, agoniava-se-lhe o espírito, observando Ildeu, Estroina, alcançando o lar, tresandando a licores alcoólicos e exibindo sinais de aventuras inconfessáveis. Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele irritado. Vida infame! Sempre você a recriminar-me e aborrecer-me.
a perseguir-me com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. E gritando intemperante, mostrava-nos a tela de suas recordações em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como sendo a mulher ideal. Então André Luiz está narrando que eles, os espíritos que estavam ali para auxiliar, percebiam na tela das recordações de Ildeu, né, percebiam ali a lembrança da jovem Mara. Cortejava com a esmaecida figura da esposa, que as dificuldades acabrunhavam, e governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Despendia tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada em favor de lavanderia modesta. Contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. Hipócrita, berrava o marido que a cólera transformava. E eu? Que pretende você de mim? Por acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Devo a todos, por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. A pobre criatura em lágrimas emudecia, mas sendo a voz dele estentórica, quase sempre o pequeno Roberto acordava e acorria em socorro da mãezinha, enlaçando-a estremunhado. Ildeu avançava sobre o miúdo interventor, a sopapos, clamando com insofreável revolta: saia daqui, saia daqui! E qual se o Petis não lhe fora filho, mas adversário confesso, acrescentava cerrando os punhos: tenho gana de matá-lo, matá-lo. Todas as noites esta mesma pantomima, bandido, palhaço. E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas, até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso: minhas filhas, minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. E não raro ele próprio ia reacomodá-las no berço. Silas e nós entrávamos em ação a benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos. Todavia, quase que diariamente à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefas que nos falavam aos refolhos do coração. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? Sinceramente, pensava de si para consigo. Não amava Roberto, o filho,
cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto censurável procedimento. Mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura. Como ausentar-se delas no desquite provável? De certo, a companheira teria assegurados perante a lei os direitos de mãe. Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. Refletia. Ainda assim, não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil, a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem que até encontrá-la fora honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-se ao jugo, mas debalde. Então, se ele tentava algumas vezes fugir desse jugo, é porque ele percebia, que ele estava dentro de um processo de total entrega, subjugado pela moça. Continuando. Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir. Quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade e ao prazer. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico, procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse, despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Acompanhamos-lhe a evolução do tresloucado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Isso nós sabemos, que quando nós temos ali pensamentos insistentes, eles passam a criar vida, a se refletirem, e por isso que facilmente se percebe os planos, porque tudo fica ali muito claro diante das formas, pensamentos que se materializam em torno de nós mesmos. Na aparente calmaria que sustentava, Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. Então, todos os cuidados foram tomados para que aquele plano não avançasse. 2 companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Achávamo-nos certa feita em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida pela influência de homicidas, porque nós sabemos que os pensamentos felizes, pensamentos equilibrados, pensamentos nobres atraem pensamentos semelhantes, presenças de condições, ao mesmo tempo que esses pensamentos infelizes, destrutivos,
cruéis atraem presenças inferiores. Aqui no caso, ele estava planejando um assassinato, portanto, ele atraiu presença que causava uma influência em seus pensamentos de homicidas desencarnados, que lhe haviam percebido os pensamentos expressos. Intentaria e o deu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo de extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. Apesar da providência, o plano infernal na cabeça do nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro, porque mesmo sem influências era um desejo dele. Portanto, a intenção, o plano continuava, mesmo tendo sido afastadas essas influências, ele continuava com o seu plano. Porque partiu dele. É sempre assim. Tem que partir de nós. Nenhum espírito consegue nos influenciar num determinado ato destrutivo sem que nós não tenhamos acalentado e desejado agir daquela forma. E continuando. A madrugada ia alta, com o coração precípite, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio, calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Oh, se as criaturas encarnadas, relata André Luiz, tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho, quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em corpo espiritual à rápida contemplação dos pensamentos paternos. Ou seja, o que aconteceu? Antes que ele fechasse a porta do quarto das crianças, porque aí provavelmente acabaria acontecendo até ali aquele assassinato, né? O Silas, que era o orientador que estava coordenando todo esse trabalho de auxílio em relação a esta família, ele fez com que a pequena Márcia, que estava adormecida, portanto com a alma desprendida do seu corpo físico, e em espírito, ela é levada a contemplar a cena, a contemplar o que estava acontecendo. Então, vamos ver o que acontece. Ela percebeu os pensamentos paternos. Então, em espírito, com a lucidez que o fato de estarmos fora do corpo físico, tudo se clareou para ela e ela percebeu então claramente a intenção do pai. A criança, em comunhão com um quadro terrível, experimentou tremendo choque e retomou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Então ela retorna rapidamente ao corpo, assustada, apavorada com o quadro que ela tinha visto,
retorna ao corpo e grita: papai, paizinho, não mate, não mate. E o Deu, a esse tempo, já se encontrava à porta, sustendo a arma na destra e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, num átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver augurando maus presságios. A mulher bondosa, incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto: ó Ildeu, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante desatino que te lançaria entre os réprobos das leis de Deus. Procede como quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos, trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor do meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. A generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até as lágrimas. Então vamos parar no momento, porque chegamos no ponto principal, trazido para a noite de hoje, que foi a proteção que Marcela recebeu, porque não estava sujeita a desencarnar nessas circunstâncias. Dando então, clareando as questões que nós vimos anteriormente no Livro dos Espíritos. Há outros pontos muito importantes a serem analisados no próximo encontro, né? Nós podemos analisar ali a razão da repulsa pelo filho, o extremado amor pelas meninas. Mas vamos agora então, nos preparando para a nossa prece, rogando a Deus que nos auxilie, nos fortaleça, para que tenhamos forças para cumprirmos com os nossos deveres, seguindo o nosso caminho com confiança, para que o fardo não seja tão pesado, para que o fardo seja leve, como nos ensina Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz. Boa noite a todos. Que Jesus nos auxilie para que tenhamos clareza de entendimento. Agradeçamos a Deus e a Jesus por esta bendita oportunidade do aprendizado, do estudo, do esclarecimento e do consolo que alcançamos buscando esse facho luminoso do Evangelho. Pedindo a Deus e a Jesus por toda a humanidade terrestre, nos lembrando que não há ninguém abandonado ou esquecido. Confiantes, elevemos a nossa prece ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Por que o sofrimento de uma criança? Como entendermos e aceitarmos a vontade de Deus? Jesus nos ensinou exemplificando: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando observamos uma situação tão dolorosa e que não há como modificá-la, o que fazer? O que sentir? Quando Maria Santíssima, aos pés da cruz, junto ao Filho amado, sente-lhe que eram os desígnios divinos, sábios e amorosos, e que a humanidade necessitava da exemplificação amorosa do Cristo, que veio ensinar o caminho do amor, da resignação, do perdão e da fraternidade. Este exemplo é o que devemos buscar, porque Deus é amor. No Espiritismo, vamos encontrar as respostas. É no Espiritismo a terceira revelação da lei divina, que sem alegorias, ainda tão necessárias ao tempo do Cristo, pela falta de conhecimento das ciências dos homens de então, mas que hoje, explicadas pela luz trazida pelos espíritos superiores, que são trabalhadores do Cristo, que vêm auxiliar na tarefa da redenção da humanidade. A primeira revelação da lei divina foi trazida por Moisés, que foi a personificação da justiça divina, os 10 mandamentos. Depois veio Jesus, trazendo a lei do amor. Jesus veio dar cumprimento à lei divina, vivenciar a lei divina, demonstrar o amor de Deus por todos nós. E Jesus exemplificou e deixou muitos ensinamentos que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver hoje do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, no item 17. Se tua mão te serve de causas de escândalo, corta-a. Figura enérgica, que seria absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, causas do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele instrumento de uma ação má. Ser privado da vista do que os seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Vamos ver o que Emmanuel comenta sobre esta passagem. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 108, Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado ao fogo eterno. Jesus, Mateus 18:8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus dos seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo,
Na maioria eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. No livro Céu e Inferno, por Allan Kardec, na segunda parte, Exemplos, capítulo 8, Expiações Terrestres, vamos encontrar o caso de Marcelo, o menino do número 4. Então, Kardec relata: num hospital de província havia um menino de 8 a 10 anos cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4, inteiramente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença. As pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num estado de tal magreza que eram pele em ossos. O corpo uma chaga. Os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos e, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. Achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como fazia leituras quando as ocupações lhe o permitia, e se admirava do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores à compreensão da sua idade. Um dia disse-lhe o menino: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou-lhe o médico, se já lhe ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-lhe mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Estas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança a ouvir esses sentimentos? Certamente não foi no meio em que se educou. Além de que, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos.
Mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumentos dos suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos daquela criança ao desencarnar foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris e deu a seguinte comunicação: a vosso chamado vim fazer com que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Então, o espírito da criança que está dizendo ali na Sociedade de Paris, onde Kardec dirigia as reuniões. Queira Deus, continua ele, seu eco se faz ouvir na solidão e lhes lembre que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto saboroso, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente das de outros coros de blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Aqui ele se refere a Santo Agostinho, pelo médium com o qual habitualmente se comunicava na sociedade. E o espírito continua: por minha vez, também me compete dizer alguma coisa acerca do progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar aqueles que entre vós encarnam para ensinar a sofrer. O Espiritismo será pedra de toque, os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Aí há uma pergunta: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. E ele responde: não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conheceste, tão mísero, foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesões, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei a Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que andou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Adeus, amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é consolar e não instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. Marcelo. E aí as instruções do guia do médium. Então, o espírito guia do médium, que é o Santo Agostinho. Tá aqui o ensinamento. Pobrezinho sofredor,
definhado, ulceroso e disforme. Nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos dados! E como era resignado! E como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenra idade. No além-túmulo, pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certamente os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra o destino, nessa lei da carne que a todo custo quer viver. Aqui o Espírito se refere à lei de conservação, né? É aquela lei que está na matéria, né? E a matéria luta para sobreviver, para continuar a viver. O Espírito de Santo Agostinho continua. Mas anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e lhe cicatrizava o coração. Esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo, e foram estas as palavras pronunciadas: Glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: Eis-me aqui, Senhor, deste-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Hoje o espírito da pobre criança sobressai, paira no espaço, vai do fraco ao humilde, e a todos diz: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós a falar-vos, a dizer-vos não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos que me observaram viram que a criança não murmurava. Auriram naquele exemplo a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Então ele renasceu para exemplificar como se deve passar pelas provas, pelos sofrimentos, com resignação e confiança em Deus. Aquele que assim age não somente trabalha para si mesmo, com vistas à felicidade futura, como também podem tornar os sofrimentos proveitosos aos outros, aqueles que ali estão perto, observando, que se sentirão mais fortes, mais resignados e mais confiantes em Deus. Que Deus nos abençoe.